Que alegria estarmos mais um dia para estudar aqui o livro da sabedoria. E eu quero te agradecer por estarmos juntos em mais um dia, mais um episódio dessa série Estudo de Provérbios, o livro da sabedoria. Nós aqui hoje iremos tratar sobre o capítulo 16, tá bom? Eu valorizo o teu tempo, obrigado por estar aqui, por quem você também enviou, né? Você que está assistindo a transmissão ao vivo ou gravado, sinta-se muito bem-vindo e vamos até o final nessa jornada enriquecedora. Hoje no Provérbio 16, nós vamos entrar em um capítulo também profundo, porque aqui o texto vai nos mostrar que o nosso coração como homem, os homens como um todo, homens e mulheres, fazem até planos, organizamos ideias, escolhemos caminhos, mas existe uma soberania acima disso tudo. E Provérbios 16 vai confrontar justamente esse orgulho que o ser humano tem de manter o controle das coisas. Porque vai confrontar essa autossuficiência do ser humano. E ao mesmo tempo vai ensinar algo muito poderoso e precioso, que existe paz no coração do homem que aprende a se submeter aos caminhos do Senhor. Quando damos, na verdade, esse controle a Deus, esse governo a Deus, nós temos uma vida de mais paz, mais tranquilidade. E isso tudo vai demonstrar a humildade do ser humano, reconhecendo que ele nada é sem o Criador e que ele pode alguma coisa, que ele conquista, que ele trilha algum caminho, que ele corrige a rota quando ele está debaixo, obviamente, dessa vontade, está submisso a essa vontade do Criador. Então, mais uma vez, eu quero te pedir, compartilhe essa transmissão ou esse vídeo gravado, comenta aqui o que é que você está achando, se você está gostando, alguma ideia que você queira dar, se inscreve no canal e aperta o cinto, porque já está começando mais um estudo do livro de Provérbios. No capítulo 16, o título diz assim: Amor e a soberania do Senhor. Vamos ler por blocos, como sempre. Esse bloco primeiro vai do versículo 1 ao versículo 6. Versículo 1 diz assim: Ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar. Entretanto, é o Senhor quem dá a palavra certa. Todos os caminhos do homem parecem certos aos seus olhos, mas o Senhor julga as verdadeiras motivações do coração. Consagra ao Senhor, versículo 3, todas as suas obras, e os teus planos serão bem-sucedidos. O Senhor criou tudo o que existe com um propósito definido, até mesmo os ímpios para o dia do castigo. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará sem a devida punição. Por intermédio, versículo 6, por intermédio da misericórdia e da verdade, se faz expiação do pecado, e pelo temor do Senhor, o ser humano evita todo maligno. Aqui deixou claro que o homem, o homem prepara os caminhos que ele quer seguir, as suas rotas, os seus objetivos, mas é Deus que vai determinar se esses planos serão bem-sucedidos, se serão mal-sucedidos, como é que vai ser, afinal de contas. Então nós até planejamos, a gente olha caminhos e acredita que aquele caminho tá maravilhoso. Olha, eu tenho uma intenção, eu encontrei uma oportunidade de um trabalho melhor e agora eu vou ficar rico, agora eu vou ficar rica. Eu vou lá, eu vou para aquela oportunidade. Mas muitas vezes, no fundo, né, aqui diz que o Senhor é que julga as verdadeiras motivações do coração. Tá, o motivo por si só de você abraçar essa oportunidade é porque você tão somente por si só quer ficar rico ou porque você quer transformar a vida de outras pessoas. Eric, o que é que você quer dizer? Que não é prudente ambicionar riqueza se não tiver em troca um benefício para a humanidade? Sim, não é prudente. Porque só vem a riqueza, a fama, se nós amarmos a sabedoria. E já aqui já está dito, bem claro. E quando amamos a sabedoria, sabemos, por exemplo, que em todos os projetos e todas as nossas motivações, tudo tem que ter um fundo
né, da verdade, tem que ter a essência, a estrutura, que é a palavra, é a verdade. Quando não tem isso, as motivações estão erradas. Ah, então você quer por si só enriquecer, não é suficiente para o teu objetivo. O suficiente é você transformar a vida de outras pessoas. Aí a riqueza chega. Então, veja que Deus é que julga as veredas da motivação. Em situação contrária, eu vou criar um projeto, esse projeto eu vou beneficiar muitas pessoas, vou ficar rico. Mas as pessoas acreditam nessas palavras. Mas quando vai ver a verdadeira motivação, o cara tinha um projeto para servir a humanidade em até um ano, após um ano, instalar o golpe e tomar o dinheiro das pessoas. É o que vemos aí com as pirâmides financeiras. Então, quando fazemos aí, se consagramos a Deus, as nossas obras, né, os nossos caminhos, nossos planos, aqui está escrito, vai ser bem sucedido. Porque tem um objetivo para tudo definido nessa terra, inclusive até para castigo dos ímpios. E aqui fala que é abominável a Deus os arrogantes de coração, porque eles não vão ficar impunes por conta de tudo isso. E ainda fala da misericórdia, que a misericórdia de Deus é que faz expiação do pecado. E quando, né, a misericórdia, você pecou, a misericórdia, Deus olha e fala, não, vou te perdoar por isso e tal, não pratica mais não. Já, por exemplo, o temor do Senhor, a gente evita o mal. Porque temendo a Deus, vamos encontrar sabedoria. E temendo a Deus, encontrando a sabedoria, a gente evita todo o caminho que traz o mal. Então foi esse, basicamente, o entendimento, o teor, o sumo desse bloco primeiro. E aqui, para resumir com uma frase de impacto nesse bloco, eu vou trazer essa mensagem, né? Que nem todo caminho parece limpo aos seus olhos. Parece. Nem todos os caminhos, né, parece que foram limpos. Mas quem vai decidir ali vai só pesar, vai medir, vai verificar, vai ser os céus mesmo. Vai ser o Senhor. E é Ele que vai dizer se é um caminho, né, que é proveitoso ao final das contas. Então, também temos um desdobramento, né, que o planejar é do homem, mas o decidir, o chancelar é divino, é de Deus. Tá bom? Quando entendemos isso, dói até menos. Porque eu aprendi uma coisa muito clara. Certa feita, vou trazer esse exemplo aqui, eu fiz todos os meus negócios, meus objetivos, eu tenho uma cautela de consagrar a Deus. E uma vez, ao montar uma empresa com os amigos, a gente se reuniu ali, eu falei, olha, eu professo essa fé aqui, eu acredito no que está na palavra, vamos dar as mãos aqui, qual o seu objetivo com a empresa? Eu quero construir isso, eu quero isso, outro, aquilo, tá, mas antes de tudo, vamos abrir aqui a palavra. E quando eu abri a palavra aleatoriamente, caiu uma passagem favorável, e ali dizia claramente que Deus estava a favor do povo dele, dando vitória nos planos. E aí é o projeto que eu vou ficar milionário agora, eu vou ficar rico. Eu confesso que a minha visão com aquele projeto era tão somente ficar rico. Ia trazer benefícios para as pessoas, mas não tinha intento maligno, não. Pelo menos meu e do outro amigo. Mais de um já tinha um intento maligno. Só que quando eu abri a palavra, eu acreditei, já fui finalista. Já vou ficar rico. Deus chancelou, disse que está no projeto. No final das contas, um desses parceiros se revelou, né, maligno ali, com planos, né, errados, contrários à proposta inicial da gente. E a princípios, contrário a tudo. Resumindo, no final descobrimos um erro muito grande desse amigo. E a empresa foi dissolvida, tivemos que liquidar, pagar os credores, tá. Mas no final das contas eu questionei, mas Deus, tu não falou que estava tudo certo? Que daria tudo certo a palavra? Eu imaginei que eu ficaria rico. Eu estava com o propósito errado. Deus falou e ele cumpriu. E realmente, ele esteve do início ao final. Porque mesmo dando errado, na verdade, poupou a gente de um erro que poderia ser pior no futuro. Ele fez o erro aparecer logo no início. E realmente Deus esteve conforme ele disse. E eu esperava uma coisa, eu estava com o intento errado. Mas tinha uma pessoa com intento pior. Porque o meu intento ainda era muito subjetivo. Não, eu só quero ficar rico, eu vou trazer benefício, pessoas vão lucrar, mas eu quero ficar rico com esse projeto. Eu errei, tá? Mas o erro pior foi do outro, que planejou o mal contra a gente e contra as pessoas. Mas no final das contas, por termos consagrado a Deus, fomos bem-sucedidos. Érico, a empresa que faliu, você foi bem-sucedido sim.
porque nós conseguimos quitar todos os credores e resolvemos a vida de todo mundo. Então veja como é importante, tanto nas horas boas quanto nas horas más. Se tivesse dado tudo certo, eu estaria muito rico, de verdade. E Deus também iria se confirmar o que disse, que estaria conosco. E esteve. Mas deu tudo errado, Eric. Deus também esteve conosco, porque ele prometeu que daria vitória. Então não era como, não era como esperávamos, mas conseguimos saldar, pagar os credores. Deus esteve conosco, concorda comigo? Vamos avançar. Bloco 2, versículo 7 ao 15. Versículo 7. Quando as atitudes de uma pessoa são agradáveis ao Senhor, até os inimigos dessa pessoa vivem em paz com ela por ordem divina. Aí, ó, se você está fazendo tudo o que agrada a Deus, até quem é seu inimigo vai ter paz com você. Porque Deus vai bloquear essas pessoas de ir contra você. Então você vai ter paz. Por exemplo, o reinado de Salomão. Deus, ele foi instruído pelo pai Davi. E no dia que ele teve a oportunidade de pedir a Deus, ele pediu sabedoria para governar o povo em paz. E Deus, por ele não ter pedido nem prata nem ouro, só sabedoria, Deus deu a sabedoria para governar o povo em paz e deu prata e ouro, além da conta. E essa sabedoria permitiu que, você quer dizer, Eric, que Israel não tinha inimigo? Tinha inimigo na época, e muitos inimigos. Era um estado pequeno ali, um povo pequeno em comparação ao mundo. Né? E tinha governos na época de Salomão que eram até maiores. Mas Salomão, pela sabedoria, ele conseguiu, né? E foi ele que escreveu, inclusive, esse Provérbios. Ele conseguiu ter paz. Ele teve paz. Por quê? Porque Deus fez com que até os inimigos esquecessem dele ali. E o governo dele foi de paz durante muitos anos. E aqui é para mim e para você. Então, se nós fazemos a vontade de Deus, fazemos o que ele manda, até os inimigos vão viver em paz conosco. Versículo 8. É melhor possuir poucos bens com honestidade do que uma riqueza com injustiça. Não precisa nem explicar. Em sua alma, o homem planeja seus caminhos, mas é o Senhor que determina os seus passos. Ele determina os passos, que é um passo de por vez, e ainda o final. Está determinado. Versículo 10. Os lábios do rei falam com grande autoridade, contudo sua boca não deve jamais trair a justiça. Ou seja, as autoridades nunca pode trair a justiça de Deus, porque ela pode servir até a justiça humana. Mas quem colocou, determinou que ele estivesse ali foi o próprio Deus, que é criador de todas as coisas. É criador do ímpio, é criador do justo, é criador... Antes, na verdade, de você sair do ventre e decidir ser o ímpio ou justo, você percebe que Deus foi Deus que te criou, que deu uma ordem para que você nascesse. Então ele manda todo mundo, até na autoridade, mas a autoridade não quer nada com Deus, não acredita em Deus. É um ateu, por exemplo, mas ele sabe. Ele bem sabe que foi criado por alguma coisa, que não foi nem pelo nem pelo pai, nem pela mãe. Foi por uma força invisível mesmo, que permitiu. Então aqui diz que ele pode falar até o que quiser com a autoridade, a boca do rei, mas ele não pode, pela sua boca, trair a justiça, jamais. E aí é o grande peso, né? Para uma autoridade, porque com grandes poderes há grandes responsabilidades. Versículo 11. Equilíbrio e pesos honestos vêm do Senhor, por isso que ele deseja que a balança seja usada com justiça. Então nem tirar uma grama para cá nem para cá. Tem que ser equilibrada, equânime. Por isso que o símbolo da justiça é uma balança mesmo, porque ali tem peso. 2 pesos e 2 medidas. A prática da impiedade, versículo 12. É abominável para os governantes, porque com equidade deve ser estabelecido o poder. Ou seja, a impiedade, às vezes o rei, a autoridade pode, né, praticar, mas é abominável para que seja impiedade por parte do governante, porque ele é imparcial. Se você olhar no direito administrativo, o princípio da imparcialidade, um agente público, ele não pode agir com parcialidade, ou seja, diante de uma situação que eu tenho que julgar para A ou para B, eu gosto mais de A, porque ela é mais bonito, ele é mais bonito, e aqui o A é mais bonito, o B não gostei muito não. Eu vou julgar a favor desse. Mas a autoridade não pode agir assim. A autoridade tem que agir com a equidade, ou seja, tem que ser equânime, tem que equilibrar as forças, tem que agir com justiça. E aqui está escrito, até uma base do direito administrativo, dos princípios que regem as autoridades no direito, né? Aqui fala sobre o princípio da
da igualdade, o princípio da isonomia. E aí diz mais, deixa eu verificar onde eu estava, tá, versículo 12, versículo 13, os lábios dos justos fazem a felicidade do rei, e ele ama as pessoas que falam a verdade. Quer ter moral com autoridade? Fala a verdade. Seja sincero, pese as palavras, para não falar besteira, mas fale a verdade, do seu jeito. Do seu jeito, não sei falar direito, não sei falar bem o português, mas fala a verdade, para tu ver se você não agrada, traz felicidade para um rei, para uma autoridade. 14. A ira do rei é prenúncio de morte, mas o homem sábio consegue acalmá-la. Ou seja, se o rei se irá, se a autoridade se irá, está prenunciando uma morte ali. Mas quem é sábio consegue acalmar essa pessoa. Por que o sábio consegue acalmar? Porque na sua língua, no seu coração está cheio de verdade. Então na sua boca vai sair coisas boas, ou para ferir, ou para trazer paz. E quem é sábio sempre trará paz, sempre trará alegria, acalma o coração. Versículo 15, alegria no rosto do rei é sinal de vida. Seu favor é como generosa nuvem de chuva na primavera. Então, se o rei está alegre, se o coração dele está alegre, o sinal de alegria vai estar na face, né? E ele vai ser generoso quando ele está nesses momentos assim. Versículo 16, é muito melhor conquistar a sabedoria do que o ouro puro. É mais proveitoso obter o entendimento do que a prata mais valiosa. Claro, mais uma vez a sabedoria fala que é mais poderoso ter a sabedoria do que ter ouro e prata. É melhor ter sabedoria do que ter heranças vultuosas. Por quê? Porque a sabedoria que vai fazer você manter o que já tem, construir o que não tem, edificar o que está caído. Enfim, a sabedoria que dá tudo isso pra gente. Então, tá bem claro, na verdade eu até passei, tá? Eu passei que era até o 15, mas enfim, a gente conseguiu aqui esmiuçar alguns detalhes relevantes sobre uma autoridade. Aqui Deus fala sobre autoridades, de alguma forma está trazendo o código de como a gente lidar com essas autoridades. Se tem alguma autoridade assistindo, queira saber, você está sendo perscrutado por Deus o tempo todo, seja lá qual nível de autoridade que você exerce. Então eu, por exemplo, sou advogado, estou advogado, eu exerço a autoridade no meu lugar, no meu escritório, para quem me procura, para a sociedade. Então eu sei o peso que eu tenho de manter essa autoridade. Eu tenho que ser equânime com quem eu atuo, eu tenho que ser justo, eu tenho que, enfim, as mesmas situações aqui incorrem a mim, tá? Então a gente aprende a ser uma autoridade justa e também lidar com as autoridades. Vamos passar para o bloco 3, que vai do 17 ao, que já falei, o 16, 17 ao 24. O caminho do justo evita o mal. Quem guarda o seu caminho preserva a alma, claro. A soberba precede a ruína. O espírito arrogante vem antes da queda, ou seja, já está combatendo a soberba e a arrogância. Porque se a gente agir assim, a gente vai cair logo na frente. Versículo 19. Melhor é ter o espírito humilde entre os oprimidos do que repartir um grande espólio com os arrogantes. É verdade. É melhor ficar oprimido do que ficar tentando dividir com quem é arrogante. Porque o arrogante vai dizer, eu fiz mais do que você, você fez menos. Quem é você? O que eu faço foi melhor do que você. Eu sou melhor, eu sou maior. Então você já perde a paz. Versículo 20. Quem considera atentamente tudo o que fala, prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. Ou seja, quem considera atentamente, quem está sendo sensato, presente a todo momento e controla tudo o que fala, vai prosperar. Porque as suas palavras, elas sempre voltam ao seu encontro, ou para te abençoar ou para te destruir. Exatamente. Então, às vezes, você fala muita coisa, você promete o que não deveria, você fala o que não deveria falar, isso volta contra você. Então, é melhor o quê? Considerar atentamente tudo o que fala. Todas as vezes que nos capítulos de Provérbios fala, sobre comunicação, e primeiro eu pego para mim. Tudo aqui que eu leio eu tô pegando para mim, mas o que mais pega para mim, eu te revelo, é sobre fala. Porque é um grande limite para mim ser comunicador e falar o que tem que ser dito. E às vezes não falar o que não tem que ser dito. E muitas vezes eu falo o que não tem que ser dito, eu confesso. E eu luto todos os dias. Faço jejum para segurar minha língua, fico tentando o máximo estar atento, mas no final eu descobri.
O que me dá esse controle é eu estar presente. Em todas as conversas eu tenho que ativar um gatilho. Eric, presente agora. Esteja presente. E para algumas pessoas a gente tem que estar mais presente, para outras, não, para todas a gente tem que estar mais presente. Para algumas, não só presente, atento, esperto, armado, desarmado, você entende? Mas a gente tem que equilibrar, por quê? Vai nos garantir a prosperidade. Versículo 22. O entendimento é fonte de vida para aquele que possui, mas a insensatez traz castigos aos tolos, claro. O coração sábio ministra a sua boca e seus lábios são hábeis para o ensino. Ou seja, o coração sábio, cheio de sabedoria, pela sua boca vai sair palavra de vida, virtude. E os lábios vai ser utilizado para ensino. Então, a você que busca a sabedoria, e a sabedoria te encontra nas horas do dia, e você está com aquela sabedoria, você só tem uma missão. Você tem que ensinar outras pessoas. Por exemplo, eu não me considero sábio, mas porque eu aprendi sobre provérbios e mudou a minha vida, eu criei uma missão. Eu sou professor de provérbios e pela quarta vez, eu estou fazendo, quarta ou quinta, não me lembro agora, estou fazendo aqui episódios, séries de provérbios. Porque eu aprendi a ensinar sobre isso. E o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ensinar, porque eu já me tornei hábil para falar sobre isso. Tá bom? Versículo 24. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e revigora a saúde e a alegria de viver. Claro, imagine você tem uma vertente da ciência que diz que você induz as pessoas o estado que a pessoa vai estar. Eu não vou explicar basicamente científica, mas vou dizer um exemplo. Você encontra uma pessoa, a pessoa acordou bem, mas você chega com a energia pesada, literalmente, diz, rapaz, fulano, você tá com a cara de deprimido, você tá com a cara de apático, como se tô com algum problema de saúde, porque tu tá com a cara, não tá boa não, tua cara, viu? Que cara feia é essa? Tem gente assim, eu rio porque é engraçado quando eu trago os exemplos, é porque nada aqui da minha cabeça vem somente o Floriano, não. Tem muitas ideias muitas ideias assim de criativas, mas isso aqui já vi alguém falando isso com alguém, viu? Eu já vi na prática, que é um exemplo clássico. E a pessoa aceitou ali aquele estado indutivo e a pessoa ficou mal. Agora imagine diferente. Você vê a pessoa ao contrário, né? Você vê a pessoa muito triste, abatida, e você, ao invés de declarar o que ela está passando, você chega e fala diferente. Olha, eu vejo que a sua face não está um pouco, assim, legal não, mas eu sei que no seu coração você tem 1000 motivos para agradecer pelo dia de hoje. Sabe por quê? Eu lembro que naquela dificuldade que você, nem sei se está passando agora, mas aquela dificuldade que você passou há 10 anos atrás, tu lembra que parecia que era o fim e tu venceu? E eu vi tu vencendo? Então não sei o que está acontecendo com você agora não, viu? Você não está com o rosto do gatinho, não. Mas lembra de 10 anos atrás o que você passou, e se você lembrar agora, você consegue superar. Eu não tenho dúvida que se você falar isso com alguém, a pessoa vai mudar na mesma hora, porque a palavra é agradável. É como um favo de mel. E vai revigorar a saúde e a alegria de viver. A mesma forma é ministrar a cura na vida de alguém. É uma palavra agradável. Imagine alguém no estado terminal. E você chega pelo seu nome mesmo. Se eu invoco o nome de Jesus, ou pelo seu próprio nome, você diz, olha, você vai ficar curada. Você vai ficar curada porque com muitas pessoas aconteceu a cura e com você vai acontecer a mesma coisa. Eu digo, bem intelectual mesmo uma fala, sem nem precisar falar de Jesus. Claro que a cura vem dele, é tudo por ele. Mas imagine que você falasse só com palavras bonitas e a pessoa tivesse suscetível e receptível ao comando. Era suficiente para curar, porque aqui está escrito que revigora a saúde e a alegria de viver. Então, basicamente isso que trouxe aqui esse bloco. Passaremos agora para o último bloco, que vai do versículo 25 ao 33. Versículo 25 diz assim: há caminhos que parecem certos ao ser humano, contudo no final conduz à morte. Técnica da repetição. O provérbio vai repetir isso o tempo todo, porque ele quer chamar a atenção. Cuidado com o que você está caminhando e você acha que está tudo bem, mas no final eu já vi a destruição. Vai repetir isso aqui o tempo todo para gravar na nossa cabeça que os nossos caminhos, às vezes, na maioria das vezes, a gente acha que está certo, mas no final tem destruição. É para mim, principalmente, é para você, para toda a humanidade, tá bom? Versículo 26.
A fome do trabalhador obriga ele a trabalhar. É o seu estômago que impulsiona. Ah, eu não quero trabalhar, eu sou preguiçoso, mas está com fome, tem que trabalhar. Então é o estômago que vai impulsionar a pessoa a trabalhar. 27. O homem maligno está sempre à procura de praticar o mal. Até mesmo suas palavras são como fogo devorador. Ou seja, a natureza pecaminosa já demonstra que ele o tempo todo vai procurar, né, o mal. 28. O homem perverso vive provocando contendas, assim como o difamador que consegue separar os maiores amigos. É verdade. O homem violento alicia seu próprio amigo e guia para as trilhas do mal, porque o projeto dele é ser do mal. Então, se ele já é do mal, ele quer levar todo mundo. Então, ele vai aliciar, ele vai enganar pessoas para dizer que aquele caminho é correto, ele quer levar todo mundo para a destruição. Quem faz sinais maliciosos com os olhos, mais uma vez fala sobre isso, viu? Planeja o mal. Quem franze os lábios já está a caminho da prática do que é ruim. Então, ó, entendeu? Você tá com uma pessoa ali, tá? E alguém tá uma trama. E aqui, mais uma vez, porque já falou isso em outro capítulo. Versículo 31. O cabelo grisalho, o cabelo branco, é a coroa de experiência e esplendor que deve ser conquistada mediante uma vida justa. Ou seja, não é porque tem um cabelo branco que tem sabedoria, que é justo, mas o grisalho, o cabelo branco já é uma coroa de quem viveu, tá? Uma pessoa que tem experiência, presume experiência e esplendor. O esplendor para mim já chegou, né? De alguma forma, porque chegou na idade idosa já é um esplendor. Mas é a experiência. Qual é a experiência que ele tem? Ah, o que vai provar ali é se ele teve uma vida justa. Então, ele até chegou na idade. Eu já vi várias pessoas advogando, pessoas que têm cabelo branco, mas a verdade passa longe. Então, ele pode ter até o esplendor, o esplendor do cabelo branco. Mas eu vou verificar se a coroa dele foi conquistada de forma justa, uma vida justa. É diferente. Versículo 32. Muito melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade. Não adianta conquistar o mundo todo se não controla as emoções. E aqui, para mim, é um dos versículos mais poderosos desse capítulo e de toda a estrutura de Provérbios. É uma coisa que eu gravo para sempre. Não adianta eu conquistar tudo se eu não domino as minhas emoções. Porque num dia em que as emoções estiverem desreguladas, eu coloco tudo a perder. E você tem provas inequívocas de que isso é uma verdade inefável, imutável. Então, prefira ter mais quociente de inteligência emocional do que da inteligência como era medida antes. A inteligência lógica, racional. É importante? É, para algumas coisas, mas em tudo, a inteligência emocional, espiritual, é o caminho para o sucesso, sobretudo nessa atualidade. Então, se você pode preservar e cuida das emoções, porque eu faço diversos treinamentos de inteligência emocional. Primeiro, um dia eu já não tinha inteligência, então por isso, emocional, por isso que eu busquei aprimorar, lendo muito livros, já estava avançado com a minha inteligência, meu quociente de inteligência, né, lógica, intelectual, mas eu via que eu era muito fraco com as emoções. Já falei outras vezes que eu achava que o sentimento me traía, as emoções me traíam, mas não era que eles estavam me traindo. Eu que não sabia lidar com os sentimentos. Ao invés de tentar dominá-los, né, cativá-los, entendê-los, o que é que eu faria? Eu queria cortar, represar. E não se corta sentimento. Você acaba represando. Na tentativa de cortar, você represa. Em uma hora, vem a bomba. Aí pode vir uma doença psicossomática, pode vir uma crise. Eu já tive crise de ansiedade, porque eu queria anular os meus sentimentos. O que é que eu aprendi? Não adianta eu me tornar o melhor advogado, ter muitos resultados, frutos, e eu não domino as minhas emoções. Então hoje, a minha maior luta, como eu já disse, é aprender a falar as coisas certas, sem falar nada errado, né? Não digo a frase errada, mas o posicionamento na hora certa, ter cuidado com a minha fala e também cuidar das minhas emoções, porque é a minha emoção que vai definir o que eu falo. Então, no final das contas, o que é que eu busco? Estar sempre presente, cuidando das minhas emoções. Por isso que eu não vou parar. Você que tem dúvida, pô, Eric, já tem anos fazendo treinamento, lendo livros sobre isso, nunca vou parar. Porque nunca vou estar preparado. Nunca. A preparação vem todos os dias. Então, que nós possamos sempre buscar aprimorar nossas emoções para não conquistar muita coisa e perder por falta da emoção correta. E para finalizar, o versículo 33. A sorte é lançada no colo,
mas a decisão correta vem do Senhor. Então ele já começa com o capítulo, com o título dizendo: o amor e a soberania, fala que os planos de Deus, do homem, é chancelado por Deus, e no final ele fala: a sorte é lançada no colo. É do jeito que o dado cair, mas a decisão correta vem de Deus. Então já finaliza de uma forma muito poderosa. Aqui encontramos muito poder nesse capítulo, muito poder mesmo, para mim um dos capítulos mais poderosos. Tem muitos códigos aqui escondidos, como eu já trouxe para vocês. E vimos aqui os núcleos centrais. Primeiro eixo aqui, o planejamento humano e a soberania, como já disse. O perigo, segundo eixo, da autolegitimação, né? Porque a gente acha que está legitimado a fazer, mas quem chancela é Deus. O orgulho, né, é um prenúncio de uma queda. A sabedoria, mais uma vez, como fonte de riqueza, e está acima das riquezas. Fala sobre a fala como expressão do coração, ou seja, a boca fala, o coração está cheio. Fala sobre domínio próprio e finaliza dizendo que Deus ele continua acima de tudo e de todos. O que eu quero para você é a aplicação prática e a responda para você mesmo em algumas perguntas sérias. E antes de tudo, tá gostando? Deixa um like, compartilha com outras pessoas e vamos continuar. As perguntas vou fazer só 3 aqui, porque já chegamos a 31 minutos. Eu não quero demorar muito, tá? Minha proposta é sempre ser mais rápido possível. A primeira pergunta você tem planejado com humildade ou você tem planejado com um controle excessivo? Seus caminhos está correto apenas aos seus olhos ou está correto apenas pelos olhos de Deus? Em qual área você está sendo orgulhoso e você está esperando uma queda silenciosa? Porque essa pergunta é bem direta e bem incisiva e você vai responder basicamente aceitando o que está perguntado, porque isso aqui é uma característica da maioria das pessoas. Por isso que Provérbios foi escrito assim, e vai repetir. Há caminhos pra gente que parece que tá ok, mas no final é destruição. O que é que isso provoca pra gente para fechar? A autorreflexão. Ao final dessa live, o que provoquei em você, através desse estudo, é a autorreflexão. Então nós vimos com clareza tudo o que o Provérbio 16 nos ensinou. E no final das contas, que possamos sempre autorrefletir sobre os nossos caminhos e encontrar na sabedoria e no Senhor, em Deus, a nossa fonte de riqueza, nossa fonte de inspiração, nossa fonte de tudo, que é uma fonte inesgotável. Quero te agradecer mais uma vez. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha para outras pessoas e amanhã volta para cá para mais um estudo poderoso, amanhã com o capítulo 17. Shalom, que Deus abençoe.